Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Lia Correia, monitora da disciplina. Contaremos também com a participação do monitor Matheus Rodrigues. Somos orientados pelo professor Luiz Otávio Mocarzel e pelo professor Ronaldo Gismondi. Nesse vídeo, discutiremos a abordagem de um caso de perda de peso, febre e dispneia, visto em nossa enfermaria. Lembramos a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, sendo seu uso vedado por profissionais de outras áreas. Vamos então ao caso clínico. Nosso caso clínico é de uma paciente de 52 anos, hipertensa e diabética, que refere perda ponderal de aproximadamente 30 quilos em um ano, associada à redução do apetite. Relata febre diária não aferida, calafrios, mialgia e sudorese noturna. Queixa-se ainda de dispneia aos grandes esforços. Há cerca de um mês, ela evolui com piora da dispneia, agora aos pequenos esforços, tosse produtiva, dor torácica ventilatório dependente e manutenção da febre diária com sudorese noturna. Ela foi diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico há 20 anos e atualmente é tratada com azatioprina e prednisona. De HPP, temos uma amputação da falange distal do hálux direito há 20 anos e ela nega tabagismo e etilismo. Ao exame físico, ela apresenta sinais de caquexia, está hipocorada, 2 cruzes em 4 e taquipneica em ar ambiente, sem sinais de esforço respiratório. Apresenta desvio unar em ambas as mãos, com deformidades articulares sugestivas de artropatia crônica causada pelo lúpus, sem dor, rubor, edema ou limitação funcional. De sinais vitais, ela tem uma pressão arterial de 100 por 60 mm de mercúrio, frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto e respiratória de 32 incursões respiratórias por minuto, saturando a 97%. A temperatura axilar é de 37 graus Celsius. No aparelho respiratório, temos um murmúrio vesicular reduzido em base esquerda, com frêmito tóraco-vocal reduzido, e maciçez à percussão desse mesmo lado. No aparelho cardiovascular, não temos surgência jugular a 45 graus, o ritmo cardíaco é regular em 2 tempos, sem sopros. O abdômen não tem alterações. Aqui temos o hemograma e a bioquímica da paciente. Destacamos a presença de uma anemia normocítica e normocrômica, leucopenia e trombocitose, com VHS e PCR aumentados e inversão da relação albumina-globulina. Antes de iniciarmos a discussão do caso, vamos relembrar o método de raciocínio que utilizamos em todos os vídeos do nosso canal. Iniciamos sempre pela montagem de uma lista de problemas, composta pelos dados obtidos na anamnese, a parte subjetiva, e pelos dados obtidos no exame físico, a parte objetiva. Fazemos uma análise dos problemas buscando identificar aqueles que estão temporalmente relacionados e buscamos agrupar aqueles que parecem fazer parte de um mesmo grupo de causas, se possível dentro de síndromes. Nosso raciocínio partirá sempre do pressuposto de que o quadro do paciente está sendo causado por uma mesma doença, embora nem sempre isso será verdade. O próximo passo será a investigação. Nessa fase, fazemos uma abordagem separada de cada problema ou síndrome, avaliando as causas mais comuns para cada um deles e identificando quais são as mais prováveis para o caso em questão. Esse raciocínio irá determinar quais exames complementares deverão ser solicitados, partindo sempre dos mais simples e menos invasivos para os mais complexos e mais invasivos. A última etapa consiste no diagnóstico e no tratamento. Vamos então à montagem da lista de problemas do caso apresentado. Na parte subjetiva, destacamos perda ponderal, anorexia, febre, calafrios, mialgia, sudorese noturna, dispneia, tosse produtiva, dor torácica pleurítica, lúpus há 20 anos, hipertensão e diabetes. Na parte objetiva, destacamos caquexia, palidez cutânea mucosa, taquipneia, murmúrio vesicular e frêmito tóraco-vocal reduzidos e maciçez em base esquerda.
Como relembramos antes, identificamos os problemas temporalmente relacionados e tentaremos agrupá-los, se possível, em síndromes. Temos, nesse caso, uma perda ponderal de 30 kg em um ano associada a sinais de caquexia ao exame. Podemos agrupá-los em uma síndrome consumptiva. Dispneia, tosse produtiva, dor torácica pleurítica e taquipneia se agrupam em uma síndrome respiratória. Podemos agrupar febre, calafrios, mialgia e sudorese noturna em uma síndrome febril. Logo, extraímos da nossa lista de problemas os seguintes diagnósticos sindrômicos: síndrome consumptiva, síndrome febril e síndrome respiratória. Partimos então para a investigação do caso da nossa paciente. Relembrando, nessa fase avaliamos cada problema ou síndrome separadamente, identificando as causas mais prováveis para cada um deles, para em seguida determinarmos os exames necessários. Vamos então avaliar o problema perda de peso, que na verdade foi a queixa principal trazida pela nossa paciente. Ao nos deparar com um paciente queixando-se de emagrecimento não intencional, devemos começar nossa abordagem pensando nas principais causas de perda ponderal. Uma forma de iniciarmos nosso raciocínio consiste em dividirmos essas causas em dois grupos, sendo eles causas de perda ponderal que cursam com o aumento do apetite, das quais destacamos diabetes e hipertireoidismo, e causas de perda ponderal que cursam com apetite normal ou reduzido, destacando-se neoplasias em geral, infecções, sendo a tuberculose a mais importante dada sua relevância epidemiológica, doenças do trato gastrointestinal, como as doenças que provocam síndromes absortivas, doenças autoimunes e doenças crônicas. Nesse caso, as mais comuns são as hepatopatias, as nefropatias, cardiopatias, uso de drogas e doenças psiquiátricas. Vamos então analisar o caso da nossa paciente. Vimos que ela se queixou de perda de peso associada à anorexia. Portanto, direcionaremos nosso raciocínio para o segundo grupo de causas de perda ponderal, pois diabetes e hipertireoidismo perdem força nesse caso. Podemos descartar as neoplasias? Não, porém não identificamos na anamnese nem no exame físico fatores de risco ou sinais e sintomas que nos fizessem suspeitar de câncer como causa de síndrome consumptiva apresentada pela paciente. Se no decorrer da investigação forem excluídas outras causas mais prováveis, poderíamos lançar mão de exames de imagem, por exemplo, para descartar uma possível neoplasia. No entanto, essa investigação não se faz imperativa a princípio, visto que não parece ser a principal hipótese. Não temos relatos de sintomas gastrointestinais como dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos ou constipação. Logo, deixamos causas gastrointestinais em segundo plano nesse caso. Nossa paciente possui diagnóstico de lúpus há 20 anos. Porém, vimos que houve perda de 30 quilos em cerca de um ano, mesmo com a doença controlada pelos medicamentos que ela faz uso. Logo, reduzimos a probabilidade de que o lúpus tenha sido causa de perda de peso nesse caso. Não podemos descartar doenças crônicas, já que nossa paciente possui uma doença sistêmica capaz de provocar disfunção de diversos órgãos. Não há relato de uso de drogas ilícitas, etilismo, tabagismo, nem sinais a favor de doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade. Também não identificamos estigmas de hepatopatia ou nefropatia ao exame físico. Deixamos, portanto, o grupo das doenças crônicas em segundo plano a princípio. Infecções. Nossa paciente se queixou de perda de peso associada à febre diária. Veremos mais à frente que as doenças infecciosas são responsáveis por enorme parcela dos casos de febre. Portanto, temos um dado importante que nos permite direcionar inicialmente nossa investigação para a perda ponderal devido a causas infecciosas. As causas mais comuns de infecções crônicas são endocardite, tuberculose e osteomielite. Dado o quadro pulmonar da paciente, destacamos tuberculose como causa mais provável. Vamos analisar mais um dos sintomas da paciente, febre. Ao nos depararmos com uma paciente febril, algumas perguntas devem ser feitas. Quando a febre se iniciou, se ela varia durante o dia, qual sua duração, se segue algum padrão específico, como ela termina e se tem sinais e sintomas associados. Devemos ter em mente que a principal causa de febre serão as infecções. Em nosso raciocínio clínico até aqui,
Já direcionamos nossa investigação para esse grupo de causas quando avaliamos a síndrome consumptiva da paciente. Outras causas de febre bem menos frequentes incluem câncer, notadamente as neoplasias hematológicas, doenças autoimunes e febre relacionada a medicamentos. Dando seguimento à investigação, analisaremos outra queixa importante da paciente, a dispneia. Iniciamos o raciocínio elencando as principais causas de dispneia. Dispneia de origem cardíaca e pleuropulmonar constituem aproximadamente 95% das causas de dispneia. O restante se enquadra em doenças neuromusculares, osteomusculares, causas sistêmicas como anemia, hiper- ou hipotireoidismo e as de origem psicogênica. Devemos coletar o máximo de informações a respeito desse sintoma para tentar enquadrá-lo em uma das etiologias que citamos. Dados como forma de início, relação com o esforço, relação com o decúbito, fatores precipitantes, agravantes ou atenuantes, sintomas associados, antecedentes pessoais que possam dar pistas como tabagismo, exposição ocupacional e/ou ambiental, história de doenças pulmonares prévias, fatores de risco para doença cardiovascular são importantes nesse sentido. Apesar de haver fatores de risco para doença cardiovascular, como a hipertensão e o próprio lúpus, não temos outros achados sugestivos de cardiopatia como causa da dispneia, tais como presença de B3, turgência jugular, sopros, ortopneia, dispneia paroxística noturna ou palpitações. A dor torácica que a paciente apresenta é do tipo pleurítica, portanto, pouco indicativa de doença cardíaca. Dentre as causas sistêmicas, a anemia é a mais comum. Nossa paciente possui mucosas levemente hipocoradas e vimos no hemograma que a mesma possui uma anemia leve, normocrômica e normocítica, típica de anemia de doença crônica. Não temos taquicardia nem sopro ao exame, que caracterizariam uma síndrome hipercinética e uma anemia mais grave. Logo, podemos concluir que provavelmente a anemia não é a causa da dispneia, visto que a mesma vem se tornando progressiva no último mês e a clínica da anemia não condiz com tal gravidade. Não temos sinais de tireoidopatia ao exame, como nódulos palpáveis, taquicardia, faces beisoviana, tornando hiper- ou hipotireoidismo causas menos prováveis. E as causas pleuropulmonares? Nossa paciente apresenta dor pleurítica, tosse, estertores, maciez à percussão e redução do rumor vesicular à esquerda. Logo, temos dados importantes a favor de causa pulmonar ou pleurítica para a síndrome dispneica da paciente. Direcionaremos, então, a nossa investigação para o pulmão e para a pleura. Concluímos então que a nossa primeira hipótese é de que existe uma infecção crônica causando a perda ponderal e a febre da paciente. Além disso, temos uma dispneia de possível causa pleuropulmonar. Como dissemos no início, nosso raciocínio partirá sempre do pressuposto de que temos uma doença responsável por todo o quadro clínico do paciente. Logo, podemos supor que, devido aos sinais e sintomas respiratórios, o foco da infecção e, portanto, da febre está no pulmão, ou na pleura, os quais concluímos anteriormente também ser a provável origem da dispneia. Podemos pensar em alguma etiologia? Infecção crônica de foco pulmonar com febre e perda de peso nos faz pensar principalmente em tuberculose. Lembrando que, embora menos comuns que a tuberculose, existem outras infecções pulmonares que ganham importância em pacientes imunossuprimidos, como as infecções fúngicas. É importante lembrar também que nossa paciente possui diagnóstico de lúpus há 20 anos, doença que pode acometer os pulmões, podendo causar dispneia. Se nossa investigação confirmar lesão tanto pelo lúpus quanto pela tuberculose, podemos concluir que a infecção foi responsável pela piora de uma dispneia já apresentada pela paciente, devido ao acometimento pulmonar da colagenose. Sendo assim, quais exames pediríamos para confirmar nossa hipótese? Nos exames laboratoriais, solicitamos hemograma, PCR e VHS para fortalecer a hipótese de infecção e fornecer pistas em relação à cronicidade da mesma e sua etiologia. Cinética de ferro nos ajudará a confirmar a anemia de doença crônica,
bem como a contagem de reticulócitos. Função renal, eletrólitos e função hepática são sempre importantes. A dosagem do BNP ajuda na redução das dúvidas quanto à dispneia cardíaca, lembrando da importância da troponina nos casos de dispneia súbita ou pior importante, para descartar síndrome coronariana aguda. Culturas dos sítios suspeitos contribuirão para definir o diagnóstico. Como suspeitamos de tuberculose, podemos iniciar com o exame de escarro, com baciloscopia e cultura para BK. Também podemos lançar mão de hemoculturas. Nos exames de imagem, podemos começar com uma radiografia do tórax em busca de confirmação de uma causa pulmonar da dispneia. No caso de dúvida, lançamos mão de exames mais complexos como uma TC de tórax que irá refinar a investigação iniciada pela radiografia. Para reduzir as chances de dispneia cardíaca, podemos solicitar um eletrocardiograma, que pode ser complementado depois com um ecocardiograma. Obrigado a todos pela atenção. Curtam a página de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense no Facebook e inscrevam-se em nosso canal do YouTube. Bons estudos e até a próxima!